Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jairo Beraldo, de Língua Portuguesa e Redação do curso Glauco Laser. E nós estamos aqui para comentar com vocês um pouco acerca do tema da redação da prova da SPSEX. O tema está aqui: a falta de educação alimentar é uma questão de imputar culpa à indústria de alimentos ou é uma questão de conscientizar o consumidor? Meus amigos, um aspecto extremamente importante quando nós vamos analisar esse tipo de tema é levar em consideração que ele foi feito por meio de uma pergunta. A partir do momento que o meu tema é uma pergunta direta ou indireta, é um questionamento direto ou indireto, necessariamente a minha tese ela corresponderá à resposta que eu daria a essa pergunta. Nessa situação, meus amigos, nós temos 3 teses possíveis. Primeira situação: eu considero que, de fato, a falta de educação alimentar é culpa única e exclusiva da indústria de alimentos. Na minha concepção, as indústrias de alimentos elas são responsáveis pelos péssimos hábitos alimentares dos brasileiros, vendem alimentos supercalóricos, pouco saudáveis. Ou, na segunda situação, eu posso considerar que o que falta é conscientização por parte do consumidor. Se o consumidor fosse mais bem informado, se o consumidor fosse conscientizado, consequentemente ele não se submeteria a esses mandos e desmandos da indústria alimentícia. Ou ainda, meus amigos, há uma terceira possibilidade. Eu posso estabelecer aqui uma tese relativa. Eu posso considerar que, em parte, a responsabilidade é da indústria alimentícia e que, em parte, passa pela conscientização do consumidor. Que o consumidor, de fato, tem uma parcela de culpa em razão dessa falta de educação alimentar. Então, são 3 teses possíveis. A culpa é da indústria, a culpa é do consumidor e a culpa é dos dois. Se vocês observarem bem os textos motivadores que foram dados pela proposta, havia textos que caminhavam tanto para um lado de responsabilização do consumidor, quanto para o lado de responsabilização da indústria. Observar os textos motivadores, meus amigos, é extremamente importante, porque esses textos eles mostram os caminhos que você pode seguir dentro do seu texto. Por exemplo, se todos os textos responsabilizassem a indústria, seria um indicativo, uma dica de que você deveria seguir esse caminho. Por outro lado, se todos os textos responsabilizassem única e exclusivamente o consumidor, também seria uma dica, também seria uma sugestão para que você seguisse o mesmo caminho. Mas como havia textos que questionavam o papel da indústria e que questionavam o papel do consumidor, ficava muito claro para nós que esses 2 caminhos poderiam ser seguidos e mesmo uma tese relativa. Eu defender dentro do meu texto que em parte a culpa é do consumidor, que em parte a culpa é da indústria. Pois bem, Jairo, como é que isso influenciaria no meu projeto de texto? Qual seria a linha de raciocínio mais interessante? Se você adotar uma tese unilateral, a culpa é só do consumidor ou a culpa é só da indústria, você terá que definir isso muito bem no seu parágrafo de introdução. Fica evidente que a indústria alimentícia é responsável pela falta de educação alimentar do brasileiro. Ou fica evidente que o consumidor é o principal responsável pela falta de educação alimentar do brasileiro. E a partir dessa definição, meus amigos, trazer 2 argumentos, um D1 e um D2, que fundamentassem essa perspectiva. Então, se eu defino que a culpa é da indústria, eu falaria no D1, por exemplo, que a indústria se utiliza de propaganda como forma de induzir o brasileiro a péssimos hábitos alimentares. Eu poderia falar também do próprio papel da indústria em não ter uma responsabilidade em relação aos ingredientes que se utilizam em seus produtos. Uma indústria que se preocupa muito mais com o sabor e muito menos com a saúde do seu consumidor. Uma indústria que incentiva o excesso. Ou pelo contrário,
Se eu defino que a culpa é do consumidor, eu também teria que trazer 2 argumentos que fundamentassem essa perspectiva. Mostrar, por exemplo, que existe uma questão cultural no Brasil que leva a péssimos hábitos alimentares, né, que culturalmente o brasileiro ele cultiva uma visão alimentar ligada ao excesso, ligada a alimentos supercalóricos, ligado a alimentos pouco saudáveis, com excessos de frituras. Eu poderia mostrar que há uma parcela da população brasileira que tem consciência, que tem informações suficientes sobre os riscos de um hábito alimentar ruim, mas que mesmo assim se submete a ele. Então, se eu adoto, meus amigos, uma tese unilateral, a culpa é só da indústria ou a culpa é só do consumidor, eu vou trazer um encadeamento argumentativo que fundamente essas visões. Então, indústria, eu terei um D1 e um D2 que culpam a indústria. Se eu tenho consumidor, eu terei um D1 e um D2 que responsabilizam o consumidor. E eu encerraria esses textos com uma conclusão por síntese. Portanto, fica evidente que a indústria é a principal vilã dos péssimos hábitos alimentares brasileiros. Ou, portanto, fica evidente que o próprio consumidor é responsável para que haja uma cultura de má alimentação no Brasil. Agora, Jairo, e a terceira via? E se eu quisesse construir esse texto que responsabiliza em parte a indústria e em parte o consumidor? A primeira coisa que você teria que fazer é marcar a sua tese na introdução por meio de uma oposição. Embora a indústria tenha grande parcela de culpa nos péssimos hábitos alimentares brasileiros, o consumidor também é responsável. A partir do momento, meus amigos, que eu defini essa oposição como tese, eu vou manter essa oposição na minha argumentação. No meu D1 eu vou mostrar qual é a parcela de culpa da indústria. No meu D2 eu vou mostrar qual é a parcela de culpa do consumidor. E na minha conclusão eu vou fazer uma conclusão por síntese que reafirme essa visão. Portanto, fica evidente que tanto a indústria alimentícia quanto o próprio cidadão brasileiro contribuem para que haja uma cultura ligada à má alimentação no país. Bom lembrar, meus amigos, de aspectos básicos, né? Provas de concursos militares focam gramática na correção. É importante que vocês tenham feito rascunho, que ao passarem o texto a limpo tenham tomado muito cuidado com crase, pontuação, regência, concordância verbal, concordância nominal, acentuação gráfica, ortografia das palavras, limite de linhas, mínimo de 25, máximo de 30 linhas. Lembrar, galera, que a prova da SPSEC, ela sempre coloca lá, escreva uma dissertação argumentativa em terceira pessoa. Aquela galera que tem o hábito de usar um nós, um vivemos, um nosso país, nossas vidas. Essa primeira pessoa é extremamente prejudicial nesse tipo de prova. Além de a primeira pessoa do plural ser característica do artigo de opinião e não da dissertação, no próprio comando da prova eles pedem: faça um texto dissertativo e argumentativo em terceira pessoa. Logo, o uso de primeira pessoa, seja do singular, seja do plural, certamente será utilizado como forte critério de despontuação. Então, meus amigos, resumindo o nosso raciocínio, quando o tema é uma pergunta, eu terei provavelmente 3 teses possíveis. 2 teses unilaterais, a culpa é só da indústria, a culpa é só do consumidor, e uma terceira via de uma tese relativa, como se tanto a indústria quanto os consumidores tivessem responsabilidade. Tema uma pergunta, via de regra eu caminho para a conclusão por síntese. Eu marco a minha tese respondendo a essa pergunta e eu simplesmente reafirmo a minha tese no parágrafo de conclusão. Se eu optei pela tese unilateral, 2 argumentos que se somam para comprovar essa tese. Olha, o consumidor é o responsável por isso
e por isso, a indústria é responsável por isso e por isso. Se eu vou para a tese relativa, a indústria tem culpa, mas o consumidor também, faço um parágrafo falando da indústria, faço outro parágrafo falando do consumidor, e eu encerro reafirmando que esses dois grupos possuem parcela de culpa. Jairo, opinião sobre a prova. Meus amigos, sinceramente eu não considerei um tema tão difícil. Se nós pegamos o histórico de provas da SPSEX, nós já tivemos que lidar no passado com temas mais difíceis, com temas piores. Felizmente aqui, pelo menos em nossa turma de Goiânia, durante o nosso ano, nós tivemos a possibilidade de escrever sobre temas semelhantes a esse. E na nossa última aula pré-prova, eu falei muito com os alunos sobre essa possibilidade de um tema surgir em forma de questionamento. E nós falamos muito sobre esses dois projetos de texto. Quando a minha tese ela é unilateral, eu escolho só um dos lados, né, só a indústria, só o consumidor, ou quando a minha tese é relativa. Eu escolho afirmar que tanto a indústria quanto o consumidor têm lá a sua parcela de culpa. Então nós falamos muito sobre essa estrutura de projeto de texto. Lembrem-se, meus amigos, que tema, repertório, conhecimento acerca do assunto é muito importante. Mas o aspecto estrutural, redacional e gramatical tende a fazer diferença para vocês no momento da prova, né, de uma instituição militar. Eu comento muito em sala com os nossos alunos. Uma diferença fundamental entre uma prova, uma dissertação, né, de uma banca ligada a um instituto militar e, por exemplo, a prova do Enem, que é uma prova que muitos alunos fazem, é que o Enem tende a focar tema, repertório, e menos estrutura e gramática. Por outro lado, provas militares valorizam o tema, mas têm uma predileção pela estrutura redacional, pela parte técnica da construção do texto dissertativo e principalmente pela gramática. Tudo bem? Espero que tenha clareado um pouquinho sobre aquilo que você deveria ter feito na prova. Espero, meus amigos, de coração que vocês tenham se saído muitíssimo bem, né, que consigam aí atingir os seus objetivos, que o resultado esperado, que o resultado pelo qual você lutou tanto, né, durante esse ano, ou talvez até durante anos, né, ele seja atingido nesta prova. Galera, quem quiser nos seguir lá no Instagram, está aqui, é Jairo BL Neto, né, Beraldo Lemos Neto, Jairo BL Neto. E no mais, meus amigos, estamos aqui junto à equipe do curso Glauco Laser, à disposição de vocês. Ok? Um abraço. Até breve.